Eu quero compartilhar uma palavra com você. Me sinto honrado, feliz e alegre por poder estar aqui mais uma vez na nossa igreja sede, junto com o meu pastor Esdras. Agradeço a Deus pela tua vida, pastor. Obrigado pelo convite, tá? É um prazer estar aqui e poder compartilhar uma palavra com a igreja do Senhor. Se você quiser acompanhar, hoje é um culto de missões. Eu queria falar algo um pouco sobre o ID que Jesus deixou para nós. Amém? Evangelho de Marcos, capítulo de número 16. E o versículo de número 15. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Amém? Diz assim o versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará danos algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E o versículo 20 diz assim: e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Glória a Deus. Um versículo bem conhecido, né? Um versículo onde nós estamos talvez acostumados a ouvir. Tem versículos que a gente consegue guardar facilmente, tem versículos que a gente se lembra fácil. E esse versículo, o ide que Jesus diz ali, é um versículo que às vezes nos confronta, aonde o Senhor ali está dando uma ordem ali para os discípulos. Deixa eu dizer algo aqui, irmãos. Eu quero falar uma coisa aqui, dizer, um obreiro aqui, ele deu uma palavra de oferta. Ele falou algo aqui, eu sinto orgulho dessa igreja por fazer missões. Eu também, pastor Esdras, viu? Eu também, por esse ministério, pela obra missionária que essa igreja faz. E eu conheço já, não é de agora, de alguns anos, e alegra o meu coração de saber que a igreja, a Assembleia de Deus, Missão em Caçapava, ela faz missões. E aqui o irmão Cláudio Renê, que chegou de viagem, ele contou muito pouco, né? Eu creio que tem muitas coisas ali, foram 19 dias, ele falou aí, de ausência, mas contando um pouco ali, e ele falou algo sobre missões, algumas formas de fazer missões. Aqueles que cooperam com a obra missionária, aqueles que vão, que são os enviados, e também aqueles que oram. Então, de alguma forma, irmãos, hoje aqui nós estamos fazendo missões. Talvez alguém está lá, alguém foi enviado, mas a nossa oferta vai chegar lá para suprir a necessidade do missionário, daquele local, de pessoas que estão ali recebendo a palavra de Deus, pessoas que estão recebendo o evangelho com alegria, com amor. Agora, o irmão Cláudio falou algo importante, irmão: a oração, sabe? A oração, ela é a chave ali da vitória, de que os missionários vão semear, eles vão levar o evangelho, a palavra de Deus, mas vão ter barreiras, vão ter obstáculos, vão ter dificuldades no caminho, vão ter momentos, irmãos, que o inimigo não vai querer que a palavra vai chegar em determinados lugares, mas a oração, ela quebra correntes, quebra as barreiras, derruba as muralhas, né? A oração sara, a oração cura, sabia? Nós estamos aqui agora,
aqui no lugar tão confortável, uma temperatura boa, tem água, tem banheiro ali. Mas quantas pessoas estão agora em aldeias, em tribos, em fronteiras? Quantas pessoas estão agora, talvez não estão fazendo a sua primeira alimentação do dia? Quantas pessoas estão agora, talvez num campo missionário, presos? Ou quem sabe alguém estão agora ameaçados de morte porque está levando o evangelho. Você sabia que existe... no globo terrestre existe uma faixa, ela é mais ou menos retangular, que a turma fala que é a janela 1040, ali para o lado da asa, naquela região, e ali é impossível, praticamente, aos olhos humanos, a entrar um missionário lá, com uma Bíblia na mão e pregar a palavra de Deus, ali, porque ali são lugares onde é proibido pregar, é proibido. E uma vez eu me lembro que eu vi um testemunho de um pastor, ele falando assim, que eles tinham um missionário, e esse missionário estava nessa região, e ele foi pego, e ele foi convidado a negar a Jesus. Ele foi convidado a negar a sua fé. E aí, ele não negou a sua fé, ele foi decapitado e foi morto. E aí, o pastor que o enviou, a igreja local que o enviou, o pastor no culto, anunciou a morte do missionário que foi decapitado. E ali, várias pessoas assim, naquele culto, e aí o pastor falou assim, o nosso missionário, ele não negou a sua fé, ele foi decapitado, ele perdeu a sua vida por levar a palavra de Deus. Mas a palavra do Senhor não pode ficar sem ser pregada. E a gente conta com pessoas, ainda contamos com pessoas, para que a gente possa enviar no lugar desse missionário, para que o evangelho continue sendo pregado. E eu quero saber aqui na igreja se eu posso contar com alguém. Daqui a pouco levantou uma mãozinha ali, depois levantou outra ali, depois levantou outra aqui, levantou outra ali, levantou outra mão lá, disposto. O Senhor não chama pessoas perfeitas, irmão. Ele chama pessoas dispostas, pessoas que querem pregar, pessoas que querem levar o evangelho. Eu quero abrir um parênteses. Eu e você estamos fazendo missões? Temos feito missões? Talvez você vai dizer para mim assim, irmão Jefferson, eu não tenho chamado de ir. Tudo bem, mas a sua oração, você está orando pelos missionários? Para que almas, que vidas sejam alcançadas? Estamos orando? Posso te dizer algo aqui, irmão? A nossa oferta, como ela contribui? Como contribui em missões? Como contribui? Eu já tive alguns trabalhos missionários, e eu sei que a necessidade é tão grande. Você viu o irmão dizer? Você viu o irmão dizer aqui? Nós tivemos que sair para buscar combustível. Olha para você ver. Ele precisou de combustível para que colocasse no barco, para que ele chegasse em determinado lugar. E como que esse combustível chegou lá? Com a minha oferta e com a sua oferta. Agora posso te dizer, às vezes a gente tem falado sobre missões no campo missionário. Nós sabemos que temos o trabalho em Honduras, o trabalho lá na tribo, e o pastor Edas, ele é um homem visionário, ele é um homem que ele olha para o campo. Mas deixa eu te dizer, eu e você, e na nossa casa, e no nosso lar, nós temos feito missões? E no nosso trabalho, nós temos feito missões? Será que nós temos levado a preciosa semente, a palavra? Você sabia que tem pessoas lá fora que não leem a Bíblia, mas eles querem ver a nossa vida, o testemunho. Eles querem ver Cristo na nossa vida. Eles querem ver a palavra de Deus na nossa vida. Você sabia que tem pessoas agora que estão observando eu e você? Porque a Bíblia fala de uma mulher que ela recebia um servo em tua casa, Eliseu, e ela só observava. Ele saía de Jerusalém, passava em Sunem, subia para o monte orar, voltava e ela só observando, detendo ele na sua casa para dar pão e água. Mas aí chegou um dia, ela chegou no marido dela e disse assim, dessa forma assim, meu bem, meu marido, meu esposo, esse homem que passa por aqui, eu estou observando ele, estou olhando ele, estou vendo a vida dele, cheguei em uma conclusão, ele é verdadeiramente um homem de Deus. E posso te dizer, você sabia que nós também podemos ganhar uma alma para Cristo, ganhar alguém da nossa casa, da nossa família, às vezes sem sair falando, pregando ou batendo a Bíblia na cabeça das pessoas, às vezes só com o nosso testemunho de vida, com as nossas palavras, com o amor que nós podemos entregar às pessoas que estão próximas de nós. Ou será que eu e você, como a palavra do Senhor disse do bom samaritano, aquele homem que foi pego, apedrejado, que foi quase deixado meio morto,
largaram ele no meio do caminho. E aí diz a palavra do Senhor que passou ali um sacerdote, viu ele naquela situação e passou de largo. Passou um levita, viu ele naquela situação e passou de lado. Mas aí veio um samaritano, irmão. Samaritano, eles eram rejeitados. Os judeus não andavam na mesma calçada, vamos, se existisse calçado naquela época. Não trombavam com eles, não conversavam. Mas a generosidade, o coração, o testemunho de vida daquele homem fez a diferença de chegar lá. E olha só para você ver, o que ele fez? Ele fez coisas que o sacerdote, o levita não fez. Sabe o que ele fez? Ele aproximou. A aproximação, ela é importante, irmão. Às vezes uma aproximação, um aperto de mão, um abraço. E aí, irmão, você está bem? Está tudo jóia? Estou orando por você. Sabe? Aproximou, atou-lhe as feridas. Você sabe o que diz a Bíblia? Que ele passou, ele tinha azeite, ele tinha vinho. Posso te dizer, ele curou a ferida daquele homem. Mas nós, irmãos, quando vamos, talvez, o ID de Jesus, levar uma palavra, o azeite, olha só para você ver, simboliza a presença do Espírito Santo. Não basta às vezes a gente só chegar, mas a presença tem que estar com a gente. As pessoas têm que olhar para nós e ver a diferença, ver o brilho, ver olhar e falar assim, aquele irmão é diferente, aquela irmã é diferente. Sabe? Você sabia que você ganha alma às vezes no silêncio? Vou te dizer, estamos no mês de abril. Será que eu e você, esse ano, a gente já ganhou uma alma para Jesus? Será que esse ano eu já trouxe alguém para assistir um culto comigo, para adorar a Deus? Será que esse ano alguém já olhou para mim e já falou assim, eu estou vendo Deus na tua vida? Porque não basta às vezes, o pastor Ezra olhou para mim, olhou para nós hoje aqui e disse, o que vocês vieram fazer aqui? Eu falei assim, Jesus, eu vim dar um glória. Aí ele falou, eu vim também. Mas não basta às vezes a gente só estar aqui, adorar, glorificar, exaltar o Senhor e da porta para fora. Agora eu vou viver meu trabalho, minha vida, e você escravo lá de fora, e esquecido do Evangelho de Cristo. Não, é o ID, irmãos. Você sabe que esse momento aqui no Evangelho de Marcos foi um momento assim, muito marcante na vida dos discípulos ali. Semana passada nós tivemos aqui a cantada de Páscoa, né? Até quero parabenizar aqui a igreja, todas as pessoas que participaram, foi lindo. E a Nery, vocês sabem, ela não enxerga. E eu fui contando a cena, as pessoas entrando. Falei, Nery, Jesus está ali, os discípulos estão lá, eles dobraram o joelho e tal, e subiram. Falei para ela, a mesa está aqui, e agora vai ter a ceia. Daí o pastor Ezra tomou a frente, tomamos a ceia junto, né? E eu detalhando ali para ela, contando para ela. Mas deixa eu te dizer, esse momento no Evangelho de Marcos, o último capítulo, no capítulo 16, você sabe qual era o cenário ali que estava acontecendo? Se você ver, no capítulo 15 foi quando Jesus morreu. Aí inicia o capítulo 16, e aí diz a Bíblia, só que diz a Bíblia, se você ler, diz que Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, elas, quando passou o sábado, diz que elas foram comprar aromas. E elas se preocuparam em ir lá para passar os perfumes, os óleos em Jesus Cristo. E aí, no domingo, no primeiro dia de manhã, logo cedo, diz que elas foram. E no caminho elas estavam indo lá no sepulcro. Só que elas tinham uma preocupação. Elas estavam fazendo algo para Jesus. Elas estavam indo fazer algo que praticamente ninguém estava fazendo, ninguém fez. Elas queriam ir lá ungir o corpo de Jesus. Só que no caminho elas estavam preocupadas com algo e elas diziam uma para a outra, nós vamos lá, mas olha que a pedra é grande, quem vai tirar a pedra? Olha, elas estavam fazendo algo para Jesus, mas quando elas chegam lá, a pedra já não estava mais lá. Olha para você ver, a preocupação que elas tinham, elas estavam preocupadas com quem vai tirar a pedra para nós. E quando elas chegam lá, elas olham, a pedra estava removida. E diz que elas entraram, e quando elas entraram, é interessante que elas olham à direita. E ali vem um mancebo todo de branco e olha, e elas ficam com todo atemorizada, com medo, aquele medo, sabe? Elas ficaram com medo. E aí diz a Bíblia, olha só para você ver, que ele olha e fala assim, vocês estão procurando Jesus? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Aí elas ficaram atemorizadas. E aí diz que elas saíram com medo, com tremor. Irmãos, e ali foi exatamente logo após a morte. E onde estavam os discípulos? Estavam escondidos, estavam com medo. Foi nesse cenário. E aí diz a Bíblia que Jesus vai e aparece a Maria Madalena e diz a ela, fale aos discípulos, aos meus discípulos e a Pedro. Fale aos meus discípulos e a Pedro, fale que eu ressuscitei. E ela vai.
E ela chega neles e diz assim: vocês não sabem que eu encontrei Jesus? E olha aqui, ele ressuscitou. E sabe qual foi a reação deles? Não acreditaram. Irmãos, Jesus já tinha anunciado que um milagre. Você viu hoje o grupo de louvor louvando aqui, né? Deus da providência, Deus, o nosso Deus que provê, o Deus de milagre. A irmã que deu, a filha do nosso pastor, que o nome dela para mim é difícil para me falar, a Nathalie, né? Que falou ali que o Senhor, irmão, é Ele que provê, é Ele que vê as nossas necessidades. E às vezes o Senhor está trabalhando, mas a nossa incredulidade, a nossa fé, ela fica às vezes abalada, às vezes pela circunstância dos nossos olhos, do que estamos vendo ao redor. Esquecemos de olhar para o espiritual e confiar e acreditar. Jesus falou para eles: eu vou morrer, mas vou ressuscitar. Aí quando ele ressuscita, avisa eles que eu ressuscitei. Não acreditaram. Não acreditaram. Aí diz que o Senhor se apareceu de uma outra forma a dois que estavam a caminho, não a caminho de Emaús, aqueles estavam no campo. E diz que apresentou e disse a eles: vão lá, diz aos discípulos, fala que eu ressuscitei. E os dois foram. E eles também não acreditaram. Não acreditaram. E aí diz que o Senhor finalmente se apresenta aos 11. E quando o Senhor se apresenta, traz aquela incredulidade a eles, e eles vêm com o rosto ao chão. Posso dizer algo, irmão? Será que o Senhor vai ter que se materializar? O anjo vai ter que vir aqui, bater asa? Porque você viu falar sobre promessa? Nós estamos debaixo da promessa. Você tem uma promessa, Deus vai cumprir. Basta você crer, acreditar, permanecer, continuar servindo. A promessa está de pé. Só que aí quando o Senhor chega com eles naquele cenário, e aí inicia o versículo de número 15, e aonde o Senhor vai e diz assim: ide, igreja, ide, igreja, ide, igreja, ide, só até a esquina, ide, só nos bairros, ide, por todo o mundo. E olha o que ele diz: pregai o quê? O Evangelho. Levar a palavra genuína, a palavra de Cristo, a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Levar o amor de Cristo. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a todos. Pode-se dizer uma coisa? Sabe que um dia alguém falou de Cristo para mim e para você? Sabe por que eu e você estamos aqui? Porque um dia alguém falou de Jesus para nós. Sabe por que hoje eu e você fazemos algo para Jesus? Talvez a gente ache que nós fazemos algo. Sabe por quê? Porque um dia nós estávamos largados, nós estávamos ali jogados, nós estávamos esquecidos. Mas um dia a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o poder de Deus, a oração de alguém que chegou com um envelope, com uma oração, com um abraço, nos alcançou. E por que hoje nós somos alcançados, nós não podemos alcançar mais alguém? Por que hoje a mesma palavra que um dia chegou no nosso coração, nós não podemos levar alguém com gratidão, com alegria? Porque foi entregue para nós. E ele disse: ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Posso dizer? O ide é eu e você. Agora, crer é cada um que vai fazer a sua parte. Você sabe que eu entendo quando fala crer e ser batizado? Eu fui procurar no Google saber a palavra batismo. Ela tem algum significado: imersão, mergulho, mudança. Mas você sabe qual é o maior significado do batismo? É arrependimento. Quem crer e se arrepender será salvo. É isso que ele está dizendo. Só que olha que interessante. Agora Jesus deixa ali para eles uma palavra de poder, de autoridade, de unção. E ele diz, e olha o que ele fala. Ele diz assim: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E ele diz assim: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, se porão a mão em serpente ou beberão algo mortífero, nenhum dano acontecerá, e os curarão. Só que ele está dizendo:
aos que crerem. Ele não está dizendo aqueles que estão indo, não. Os que estão indo se crerem e os que recebem se crerem. Então se eu e você recebemos e nós cremos, pode ter certeza. Quando fala, expulsarão demônios, sabe que eu acredito nisso? Vai ter libertação. Se você crê, tem libertação na tua casa. Quando ele fala, falarão novas línguas, você sabe o que eu entendo? É presença do Espírito Santo. Se você crê, vai ter a presença. Você sabe o que ele fala? Se porão a mão na serpente, beberão algo mortífero, sabe que eu creio nisso? Vai ter livramento. Se você crê, tem livramento para tua casa, tem livramento para tua família. Sabe o que ele diz? Os curarão. Se você crê, tem milagre, tem cura, tem restauração. Mas ele está falando a quem? Aos que crerem. Aos que crerem. E um detalhe, ele fala assim, e ali Jesus vai, e ele vai ao Pai. E diz que imediatamente os discípulos obedeceram e saíram evangelizando, pregando. E olha para você ver, olha como liga. Olha, a palavra do Senhor diz assim: o que é ligado na terra é ligado no céu. O que é desligado na terra é desligado no céu. Jesus deu para eles a receita, falou assim: vão, porque os sinais vão estar contigo. Eles foram, e aí diz que o Senhor cooperava com eles, fazendo sinais e maravilhas. Você sabe o que significa isso, irmão? Deus quer usar a tua vida. Deus quer usar eu e você. Deus quer usar a nossa vida para que mais pessoas, mais almas venham se render ao Senhor Jesus Cristo. Posso te dizer algo aqui? Eu quero contar um testemunho para você. Os irmãos conhecem, sabe que o Senhor me libertou das drogas. Passei pelo vício do crack, 10 anos. E eu quero contar algo aqui, mas para a glória de Deus, tá? Para a glória de Deus. Agora em janeiro, nós chegamos na nossa 4ª viagem, eu e minha esposa, dos Estados Unidos. Nessa última viagem nós ficamos 65 dias ali. Nós estivemos em 7 estados ali nos Estados Unidos. A minha esposa louvando, eu ministrando a palavra. E estivemos ali não só nas igrejas, nas ruas, nos hospitais, nas casas, nos lares, orando por pessoas. E o Senhor me levou ali para um trabalho com moradores ali, pessoas que eram usuários, que são usuários de drogas, ali em Downtown, no centro de Orlando. E eu pude chegar ali e contar o meu testemunho, que o Senhor me libertou das drogas, eu aceitei a Cristo, e o Senhor mudou a minha vida, e o mesmo Jesus também quer mudar a vida deles, se eles quiserem. Se eles quiserem, a palavra ela tem que ser levada, mas as pessoas têm que querer. Mas aí, a experiência que eu quero contar, uma experiência que nós tivemos, nós estávamos ali nós estivemos no Texas, o estado do Texas. Nós estivemos em Houston e também estivemos em Dallas. São 2 cidades de 4 horas e 4 horas e meia de distância uma da outra, dentro do estado do Texas. E nós estávamos ali em Houston, na casa de um casal de pastores. E ali uma pastora brasileira ficou sabendo que eu e Nery estávamos ali naquela região. E ela ligou para o pastor da casa e disse assim: eu estou sabendo que você, ela é brasileira, e falou assim: eu estou sabendo que você está com um casal aí do Brasil, que estão aqui orando, fazendo a obra de Deus. E aí ele falou sim, e eu estava do lado dele, dentro da casa dele, era à noite. E aí ela pegou e falou assim: a minha sogra, ela é casada com um americano, ele fala um pouco inglês, um pouco português, quer dizer. E a sogra dela, que é a mãe do americano, ela estava com tratamento de câncer e estava no hospital. E aí ela foi e perguntou para mim, pro pastor: pergunta para o casal se eles podem ir amanhã orar no hospital, eu busco eles aí. O pastor me perguntou: tem uma pastora aqui que a sogra dela está internada no hospital com tratamento de câncer, se vocês podem ir. Eu falei: se ela vir buscar, a gente vai. Então ela falou assim: então amanhã 10 horas ela passa. Eu falei: ok. Aí nós fomos deitar, vamos dormir, eu e Nery, fomos dobrar o joelho para orar, falar com Deus. E ali naquele momento, eu senti assim, bem suave assim, a voz do Senhor. E o Senhor falava assim comigo, que era para eu e a Nery jejuar. No outro dia, para a gente jejuar, para ir no hospital em jejum. E aí, irmãos, eu peguei e falei: Nery, eu senti no meu coração, eu ouvi uma voz tão suave, o que você acha? O Senhor falou para a gente jejuar amanhã, não tomar café. E lá nos Estados Unidos você acorda com pão, com bacon, com ovos, eles fazem essas coisas lá. E eu falei assim: Jesus, vai ser forte o mistério, porque o negócio é forte. O negócio é forte, mas se o Senhor está chamando é porque Ele quer fazer um milagre. Porque às vezes, irmão, nós temos que renunciar, sabe? A Bíblia diz: casta de demônios só sai em jejum e oração.
Às vezes tem coisa na nossa vida que a gente tem que se mover também, entrar no jejum, no propósito, por causas na nossa vida. E aí a Nery falou assim, amém, amor. Então amanhã nós vamos jejuar. E aí no outro dia a pastora passou, me pegou, eu e a Nery, com aqueles carrão grande que dá até para você andar dentro do carro, sabe? Aqueles carros enormes. Chegamos no hospital, o hospital parecia um hotel. E na parte de baixo era um restaurante, irmão, aquele cheiro de comida e nós de jejum. Já estava sendo provado, foi o inimigo já está tentando a gente aqui. Mas vamos manter firme, né? Vamos manter firme no propósito. E aí, irmãos, subimos. Aí a brasileira pegou a gente e o marido dela estava lá, o americano. E aí ele veio e falou com a gente um pouco em português. Subimos para o 3º andar. No 3º andar nós subimos ali para fazer essa visita para aquela senhora americana. E essa senhora, ela estava bem consciente. Ela estava cheia de aparelhos, mas consciente, conversando tudo. E aí ela estava meio sentada. A cama quando ela fica inclinada assim. Aí chegou eu e a minha esposa, o filho dela, o americano, e a brasileira casada com o americano. E aí eu olhei para ela, falando em português, e o menino e o americano traduzindo para a mãe dele. Falei assim, nós somos do Brasil, estamos aqui, e o seu filho chamou a gente para vir orar pela senhora. Aí ele falou em inglês para ela, ela fez assim para mim, assim, só abraçou a cabeça. Eu disse assim, eu e minha esposa, nós estamos aqui orando em alguns lugares, e ele pediu para orar pela senhora. E ela... Aí, eu já comecei a sentir aquela barreira, sabe, irmão? Porque quando eu estava no elevador subindo com o filho dela, eu e a Nery, ele falou assim, Jefferson, a minha mãe, ela é dura, ela não aceitou Jesus, e ela tem um coração duro. Eu já comecei a entender o porquê o Senhor falou sobre o jejum. Porque o Senhor tinha um propósito ali para fazer. E aí, eu peguei e falei assim, antes de a gente orar pela senhora, eu vou ler uma palavra. Ela só abaixava a cabeça para mim. Ele falava inglês com ela, ela só assim. Parecia que ela estava meio desdenho, né? E aí eu falei para ele assim, você pode ler a sua Bíblia em inglês para ela? Gostaria de ler o Salmo 91. Ele leu o Salmo 91 para ela, em inglês. E aí Aí eu disse assim, então antes de eu orar pela senhora, eu vou pedir para minha esposa. A minha esposa vai fazer um louvor, vai adorar a Deus e depois eu vou orar pela senhora. Aí eu cheguei no ouvido da Nery, a Nery vai me ajudar aqui. Seu microfone tá bem, hein, Nery? Sim. Aí eu falei assim, Nery, olha o que eu falei, porque a mulher é americana, ela não estava entendendo nada que eu falava, o filho dela estava ali. Eu falei, Nery, canta uma música em inglês. Aí a Nery começou a louvar. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Aí, sabe o que aconteceu, irmão? Sabe o que aconteceu? A hora que ela começou a louvar, aquela senhora, ela começou a sentir a presença de Deus, e ela começou a segurar a mão da Nery assim, e começou a falar assim, oh my God, e os aparelhos começaram a pitar, pi, 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 e ela falava assim, oh my God, oh meu Deus, oh my God. Eu cheguei no ouvido dela e falei assim, continua. Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Aí, irmãos, a presença de Deus estava dentro daquele quarto. Aquela mulher começou a chorar. E aí eu ia orar por ela, e eu peguei, olhei e falei pro filho dela assim, antes de eu orar. E aquela mulher só falava assim, oh my God, oh meu Deus, oh meu Deus. Ela só falava isso, ela não falava outra coisa, oh my God, oh my God. E aí eu falei pro filho dela, pergunta para sua mãe se ela quer aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E ele pergunta para ela, mãe, você quer aceitar Jesus? Ela começou a falar assim, I love you Jesus, I love you Jesus. Eu amo Jesus, eu amo Jesus, eu amo Jesus, eu amo Jesus.
começou a chorar. A presença estava dentro daquele quarto. Agora escute isso. Veio uma enfermeira de quase 1,90 m de altura, e ela veio na minha direção e ela gritava comigo. Ela queria me parar para não orar por aquela mulher. Como que ela dizia, Nery? I'm sorry. No, let's go. No, let's go. I'm sorry. No. Ela falava para mim, no. O filho daquela mulher, ele saiu do outro lado da cama, atravessou a cama, veio do meu lado, entrou entre eu e a enfermeira. Ele olhou para a enfermeira e gritou assim: stop! Pare! Ele olhou para mim e falou assim: irmão Jefferson, a minha mãe aceitou Jesus como seu Salvador. Ore por ela, em inglês, português, espanhol, japonês, do jeito que você quiser. Eu resolvo com a enfermeira, porque minha mãe aceitou Jesus. Jesus conta comigo e com você, irmão. Você pode ficar de pé só um minutinho. Eu estou sentindo a presença dele. Eu estou sentindo a graça dele. Irmãos, você não sabe como que Deus encheu alegria no meu coração, daquela alma se render aos teus pés. Talvez o Senhor está chamando eu e você, porque às vezes tem alguém que precisa de um abraço meu e teu, alguém precisa de um aperto de mão meu e seu. Quem sabe alguém está esperando um convite seu. Para mim finalizar, hoje eu li uma história que diz que existe um ditado que quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Sabe por quê? É porque as tâmaras, elas levam de 80 a 90 anos para dar os primeiros frutos. Então eu, com minha idade hoje, se eu começar a plantar tâmara, se ela vai sair, dar os frutos daqui a 80, 90 anos, provavelmente eu vou plantar, não vou colher. Mas posso te dizer uma coisa? Um jovem encontrou um senhor de idade plantando tâmaras e perguntou para ele: por que o senhor planta tâmaras se o senhor não vai colher? Posso te dizer o que aquele homem respondeu? Às vezes nós queremos plantar algo que venha a ser só benéfico para nós. Às vezes eu vou fazer algo se for eu ter algum lucro ou eu ter algum benefício. Mas quando nós fazemos para um próximo, para alguém, pode ter certeza, se você semear algo na vida de alguém, pode às vezes passar o tempo que for, mas aquilo ali vai um dia frutificar, crescer, dar fruto, e que nós não venhamos parar de levar a preciosa semente, ainda que seja andando e chorando, mas voltará sem dúvida com seus molhos e com alegria. Obrigado, Jesus, por esta palavra, pela tua presença, pela tua graça. Pai, eu te louvo, eu te amo, Jesus. Eu te amo, Pai, pela nossa igreja, uma igreja missionária, uma igreja, Senhor, meu Deus, que tem ganhado tantas almas, Pai. Quantas vidas, quantas famílias têm sido restauradas, quantas famílias têm sido transformadas, quantas vidas libertas por este ministério, Pai. Continue abençoando esta igreja, esse ministério, nosso pastor, corpo de obreiro, toda a diretoria, todas as congregações, cada membro, Pai, a membresia. Pai, tem pessoas aqui que é ganhador de almas. Tem pessoas que estão aqui, Senhor, meu Deus, que estão semeando, levando essa semente. Continue nos ajudando, Pai, fortalecendo na tua presença, em nome de Jesus.